aqui estamos para aprender um pouco mais. Isto é um estudo, não é uma palestra. Como é programada a nova vida? Foi o tema que nos foi proposto. Nós estamos encarnados na Terra para provas e expiações e por isso somos, na esmagadora maioria, espíritos inferiores. Podemos classificá-los em 3 ordens principais. No Livro dos Espíritos, na questão 100, Allan Kardec definiu, através da espiritualidade, 3 ordens. A terceira ordem de espíritos imperfeitos, a segunda ordem bons espíritos e a primeira ordem espíritos puros. Só para lembrar e para nos tentarmos situar onde nos encontraremos nós. A questão 100. No geral, os espíritos admitem 3 categorias ou grandes divisões principais, que já acabámos de ver. Na última, situada na parte inferior da escala, encontram-se os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros que atingiram o grau supremo de perfeição. É esta primeira ordem, os espíritos puros, que todos nós almejamos e vamos ter que necessariamente chegar lá. E vamos chegar. Então, ao desencarnarmos, seremos na quase totalidade espíritos errantes. Desencarnamos e isso está bem claro na resposta à questão 224 do Livro dos Espíritos, que é o nosso manual, de Allan Kardec, ou seja, o que é a alma no intervalo das encarnações? A alma é um espírito errante que aspira a um novo destino e o espera. Desencarnamos. E é o destino de todos nós. Todos os que nos aqui encontramos, vamos desencarnar. E permanecemos por certo tempo na chamada erraticidade, que é a permanência na dimensão conhecida como mundo espiritual. Erraticidade. Ouvimos tantas vezes falar. A erraticidade, ela não é um sinal de inferioridade entre os espíritos, pois ali existem todos os graus. Somente os espíritos puros, esses não são errantes, pois já têm o seu estado, ele é definitivo. Enfim, espíritos errantes são aqueles em trânsito que esperam uma oportunidade de reencarnação em nosso planeta ou noutro planeta. E como nos diz Jesus no Evangelho tantas vezes, há muitas moradas na casa de meu Pai. E para lá iremos consoante a nossa elevação espiritual, a nossa vibração. Então, lá estando na erraticidade, procuramos encontrar familiares, amigos, estudar, trabalhar e planear uma nova vida aqui, nesta matéria onde nos encontramos. A fim de resgatarmos débitos e evoluir moral e intelectualmente, ampliando cada vez mais o nosso nível de consciência como seres do universo. É do conhecimento geral, entre os espíritas, que nós programamos a nossa vida para resgatar os débitos e evoluirmos. O espiritismo tem 2 mandamentos principais. O primeiro, espíritas, amai-vos, e o segundo, instruí-vos. Tão importante quanto o primeiro. É isso que estamos aqui a fazer, a instruir-nos, a estudar. Quanto a esta questão, é importante entender que a capacidade de programar a nova encarnação amplia-se na medida em que o próprio espírito evolui. É comum que determinado espírito, numa escala mais evoluída, programe a sua encarnação para resgatar alguns entes queridos que se encontram no umbral
ou nas regiões abismais, onde mesmo encarnados, ou mesmo encarnados, mas em experiências, em experimentações bastante complicadas. É o amor em movimento. E nesse caso, a programação da encarnação dele, do espírito e dos demais espíritos, é idealizada pelo espírito evoluído, visando de alguma forma resgatar os que se encontram estagnados e perdidos nos trilhos da ignorância. Trata-se da chamada intercessão. Esta imagem, aqueles que vimos o filme ou que lemos o livro Nosso Lar, é uma imagem de André Luiz, onde permaneceu no umbral durante 8 anos. E é para lá que provavelmente nós iremos. André Luiz, a sua mãe, ele sentia saudades, um pensamento martelava na sua mente. Porquê é que a sua mãe, que tinha desencarnado muito antes dele, ainda não o tinha visitado? Elísias, que era o seu mentor, explica-lhe que há muitas regiões segundo a hierarquia moral. André Luiz pergunta pelos pais que o antecederam e até agora não o tinham procurado. Elísias então informa-o que a sua mãe, habitando em esferas mais altas, o tem ajudado noite e dia. André fica a saber que passou mais de 8 anos no umbral. A mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou a sua vinda. Foi recolhida em Nosso Lar devido aos inúmeros pedidos dela. Então, André Luiz, ele foi resgatado. Não estamos aqui para falar de André Luiz, estamos aqui para falar da experiência que ele teve e da intercessão da sua mãe. Ele, quando teve a oportunidade de abraçar a sua mãe, ele teve consciência do amor, do carinho e daquilo que a mãe por ele orou. 8 anos que esteve a mãe dia e noite a orar por ele. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração, diz André Luiz. Aqueles minutos davam uma ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indivisível. Aquele abraço. O pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgueis, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. E na terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhes entendem a dedicação antes de as perder. O exemplo clássico da intercessão é da mãe de André Luiz, que além de interceder pelo seu filho, ela também ajudou o seu marido e aquelas entidades, aquelas 3 mulheres que nas regiões abismais o perturbavam. E o que é que ela fez? Então vamos ler para perceber um pouco melhor. O exemplo clássico da intercessão é da mãe de André Luiz, que programa uma encarnação para voltar a viver ao lado do seu marido e das 3 mulheres que o atormentam nas regiões abismais. Estas mulheres estavam envolvidas com ele durante a vida terrestre. E o que é que ela fez? Atentemos que nenhum dos 4, portanto as 3 mulheres e o marido da mãe do André Luiz, nenhum dos 4 participou ativamente da programação da encarnação. Isto para percebermos que, por vezes, os espíritos são eles empurrados, entre aspas, para este tipo de programação, para este tipo de reencarnação. O planeamento, ele é feito pela mãe de André Luiz, que, utilizando-se da sua ascendência e méritos, contará com a ajuda de amigos espirituais que irão encaminhar todos ao seu lar quando encarnada. Portanto, a mãe de André Luiz, quando estiver encarnada, os amigos espirituais vão também eles continuar a trabalhar e vão enviar-lhe então as 3
as três mulheres para se formar um lar. As três mulheres nascerão como suas filhas e de seu marido, acreditando que com o seu amor conseguirá elevar o nível de consciência dos 4 espíritos. Para quê? Para que, quando voltarem a desencarnar, consigam ascender para colónias espirituais, saindo das faixas vibratórias densas do umbral e dos abismos. Se a criatura de razão esclarecida, isto no livro Missionários da Luz, que pesquisamos também, diz o seguinte: se a criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanece após a morte em estado de queda, não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem-amados de nosso plano, dizem os espíritos. E nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores situados em posições mais altas que lhe terão endossado as promessas no serviço regenerador. A faculdade criadora é também divindade do homem. Nós somos essência divina. Então, o útero maternal significa para nós outros a porta bendita da redenção. Para a grande maioria de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto, para muitos de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor, sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. Portanto, muito que queiram os irmãos na pátria espiritual ajudar, são necessários. É necessária a encarnação, é necessário o homem e a mulher para podermos continuar a nossa caminhada. Então, entendamos como é importante ver que a vida é realmente uma bênção. E o é porque se traduz numa oportunidade de ascensão do espírito com evolução e quitação de dívidas. Além dos casos de intercessão, temos ainda as pessoas mais comuns, que já alcançaram certo nível de consciência espiritual na escalada de evolução, mas ainda estão envolvidas em dificuldades morais, são os chamados trabalhadores. Vejamos o que é que o mentor André Luiz explica. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros, não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. E assim, aqueles que procuram caminhar nos trilhos do bem, realizando uma efetiva reforma íntima, que tantas vezes ouvimos aqui falar da reforma íntima, cultivando na sua vida o Evangelho e a caridade, em regra estão em condições de já escapar do padrão geral, podendo programar a sua reencarnação de modo a melhor aproveitar as oportunidades da vida para evoluir. E como explica o mentor de André Luiz, há complexos departamentos nas colónias voltados para a programação das reencarnações. E vimos aqui uma das imagens do filme O Nosso Lar, onde constam os diversos departamentos, os diversos ministérios que ajudam na reencarnação. Então, eles dizem que temos bons amigos no planeamento de reencarnações. Serviço muito importante na nossa colónia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. E nessa instituição, durante alguns dias, e se dirigem-se ao André Luiz, você terá uma ideia aproximada da nossa tarefa, portas dentro de semelhantes trabalhos. Nós estamos a estudar e, como estudo, procuramos outra fonte para, talvez, depois de termos ouvido esta primeira parte, talvez achei por bem apresentar
um pouco mais acerca da erraticidade. O mundo da erraticidade é um mundo de reflexão, em que todos nos preparamos para uma nova encarnação. A erraticidade é o espírito, é o estado dos espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados durante o intervalo das suas existências corpóreas, conforme o livro dos médiuns. A erraticidade, mesmo sendo muito longa, ela nunca é perpétua. Após determinado período, o espírito voltará a uma existência apropriada à sua aprendizagem e aperfeiçoamento. Enquanto as almas desprendidas das influências terrenas se constituem em grupos simpáticos cujos membros se amam, se compreendem, vivem em perfeita igualdade, em completa felicidade, os espíritos que ainda não puderam domar as suas paixões levam uma vida errante, desordenada e que, sem lhes trazer sofrimentos, deixa-os, contudo, mergulhados na incerteza e na inquietação. É isso que se chama erraticidade. É a condição da maioria dos espíritos que viveram na Terra, nem bons nem maus, porém ainda fracos e muito inclinados às coisas materiais. Diz-nos Leon Denis no livro Depois da Morte. E continua: separado o corpo físico pela desencarnação, o espírito, na maioria das vezes, reencarna depois de intervalos mais ou menos longos. E nesses intervalos, entre as encarnações, a alma encontra-se na condição de espírito errante à espera de um novo destino. Esses intervalos podem então durar algumas horas, até alguns milhares de anos, séculos, não existindo neste sentido limite determinado. Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, a estudar, a observar, a fim de fazerem a sua escolha, conforme a questão 266 do Livro dos Espíritos. O ensino dos espíritos sobre a vida além túmulo faz-nos saber que no espaço não há lugar algum destinado à contemplação estéril, à beatitude ociosa. Muitos pensávamos que íamos lá para o céu, ficávamos ali nas nuvens, rezando. Não, é para trabalhar, continuar. Todas as regiões do espaço estão povoadas por espíritos laboriosos, por toda a parte. Bandos, enxames de almas que sobem, descem, agitam-se no meio da luz ou na região das trevas, conforme nos continua a dizer Leon Denis no livro Depois da Morte. Encontram-se na erraticidade multidões imensas, sempre agitadas, sempre em busca de um estado melhor que lhes foge. Numerosos espíritos aí flutuam indecisos entre o justo e o injusto, entre a sombra e a luz. Outros estão sepultados no isolamento, na obscuridade, na tristeza, sempre à procura de uma benevolência, de uma simpatia que podem encontrar. E quantas vezes nós nos deparamos aqui nas reuniões mediúnicas com estes espíritos que vêm aflitos à procura da luz, à procura do esclarecimento. E sabemos lá quantos é que estão aqui também a tentar, estão a aprender também, com certeza. Portanto, é mesmo importante que possamos encarar esta situação dos espíritos errantes com alguma prudência, alguma seriedade. Para o espírito errante já não há véus. Ele acha-se como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre então porque compreende quanto foi culpado, quantas oportunidades dispersou, quanto tempo ele malbaratou. Não tem mais ilusões. Ele vê as coisas na sua realidade. E não é longe. Nós dizemos o outro mundo, no outro mundo, como se fosse uma coisa muito longe. É aqui ao lado. Só que eles não têm já o véu que lhes obscurece o olhar. Eles já conseguem ver. Nós é que ainda não os sentimos, alguns de nós, e não percebemos. Mas estamos a aprender. Na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas. É como um livro que se abre. Ele consegue ver
os caminhos, o que foi, o que fez. Do outro, ele vê o futuro que lhe está prometido e percebe o que lhe falta para atingi-lo. É qual o viajante que chega ao cume de uma montanha, aqui ao cimo de uma escada, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer para chegar ao fim da sua jornada. O Livro dos Espíritos, 975. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Não é pelo facto de desencarnarmos que somos criaturas já com uma sapiência acima da média. Nós somos exatamente aquilo que somos aqui, iguais, sem tirar nem pôr. E é aí que nós vamos perceber, quando esse véu se dissipar, nós vamos perceber o quanto ainda temos que trabalhar, o quanto ainda temos que aprender. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Isto diz no São Luís, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em Paris, 1859. Quanto mais estivermos agarrados às coisas, às pessoas, aos bens materiais, mais difícil é a nossa ascensão. Andamos mais tempo, tanto quanto for necessário para evoluirmos, para aprendermos. Os espíritos errantes, eles são felizes ou desgraçados, segundo o grau da sua purificação. Nós só temos que escolher onde queremos estar. E tal felicidade está em correspondência com o grau de desmaterialização que tenham alcançado. Libertemo-nos das coisas. Temos tanta roupa nos nossos roupeiros, tanta coisa em nosso lar, que podemos partilhar, que podemos doar. Não precisamos de muito para viver. Os espíritos errantes que ainda não se desprenderam da matéria, eles ficam vinculados ao mundo onde acabaram de desencarnar. Eles ficam agarrados às pessoas, ficam agarrados à casa, ficam agarrados ao carro, aos bens materiais, aos terrenos, muitos agarrados aos marcos que separavam os seus terrenos. E não pode ser. Têm que aprender, todos temos que aprender. Eles podem visitar outros mundos do mesmo grau, bem como em havendo permissão e acompanhamento, ir a mundos superiores, mas sempre na condição de estrangeiro. Podem entrever esses mundos e aspirar melhoria própria para habitá-los um dia. Os espíritos superiores, os espíritos puros, vão frequentemente a mundos inferiores para auxiliar o seu progresso. É nesse estado que o espírito, tendo despido o véu material do corpo, ele reconhece as suas existências anteriores e os erros que o afastam da perfeição e felicidade infinita. É então, igualmente, que ele escolhe novas provas, a fim de avançar mais depressa. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, porque a matéria corporal é menos grosseira, não tem a matéria que os atrapalha e os espíritos gozam de todas as suas faculdades. Embora possamos evoluir no estado errante, através do estudo do nosso passado e observando os lugares que percorremos, ouvindo os homens esclarecidos e captando os conselhos dos espíritos mais elevados, é através da existência corpórea que pomos em prática as ideias adquiridas na erraticidade. Todas as nossas imperfeições terão mais cedo ou mais tarde deixar de existir. Depende apenas do nosso trabalho para combatê-las. Quando mais cedo nos livrarmos, mais cedo estaremos felizes. Quem é que aqui não quer a felicidade eterna? Então comecemos hoje a subir um degrau de cada vez, esforçando-nos para estar em paz connosco mesmo e com as pessoas à nossa volta, porque em breve nos encontraremos no plano espiritual, auxiliando os necessitados e felizes por tal oportunidade.
Allan Kardec diz-nos que a morte não tem mais nada de assustador. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Encontramos este poema do irmão Júlio que trouxemos acerca da erraticidade. Como é vazia a erraticidade, não perceber o sentido da vida. Uma vida plena de verdade, uma vida feliz e bem vivida. Passar o tempo assim na ignorância, alienado das belas verdades, às vezes voltado para a ganância que nos imprime outras realidades. Realidades sem lugar para o amor e que trazem pressa alguma dor, que às vezes foge a nossa compreensão para nos deixar duros do coração e infelizes para nos impedir de ver o real sentido do nosso viver. Que todos nós possamos encontrar o real sentido do nosso viver, porque todos um dia nos encontraremos do outro lado. Muita paz para todos. Obrigada pela vossa atenção.